Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 14/9/2023. Vamos fazer aqui uma análise aqui no mini índice, é o ativo que eu opero, e eu vou estar aí mostrando para vocês a minha análise, tá? Então, bora lá. Hoje, pessoal, eu não fiz nenhuma operação, tá? E vou explicar o porquê, tá bom? Então, antes de a gente falar do dia aqui, o que aconteceu hoje, vamos voltar um pouco aqui ao dia anterior. Eu tinha essas duas regiões que eu marquei na minha pré-análise: resistência, suporte, região de troca de polaridade. Então eu tinha essas duas regiões, tinha a média de 200 aqui também passando nessa região. Essa resistência aqui era uma região bem importante, tinha mais de 2 toques nessa região. Olha só, a gente tinha aqui 1, 2, 3 toques nessa região. Então era uma resistência, uma parede. E o que aconteceu? Tínhamos também uma tendência de alta bem clara, tá? Olha só, o preço vinha subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Acima da média móvel de 200. Então chegou nessa região de resistência. E hoje, pessoal, olha só, o preço abriu com esse gap de alta de mais ou menos uns 600 pontos, tá? E deu continuidade aqui com o primeiro candle do dia, tá? Então foi um candle positivo, dando continuidade ao gap. Mas em seguida a gente vê candles pequenos trabalhando entre a máxima e a mínima do primeiro candle, até que a média de 9 chegou nessa região, tá? Só que eu não pensava em comprar aqui porque tinha essa resistência aqui na frente. E o que aconteceu? Quando esse candle chegou aqui, ó, ele tentou e já foi rejeitado. E olha a força vendedora que teve nesse candle. Então eu já fiquei ligado nessa situação aqui. Então o preço voltou para a média de 9 e de 20, né? Ficou aqui, voltou a subir, tocou nessa região de resistência novamente. E olha a defesa que teve, ó. Olha o tamanho desse candle. Ele furou aqui a 9, a VWAP, até a média de 20 aqui, ó, o preço, os vendedores conseguiram ultrapassar. Mas quando chegou nesse fundo anterior, que é a mínima do dia, que já tinha 2 toques aqui, olha os compradores aqui o que fizeram. Houve uma forte compra nessa região, fazendo o preço deixar um topo maior do que os topos anteriores. Nisso eu já tinha marcado essa região, essa resistência aqui, essa LTA passando aqui, que estava fazendo o preço ficar em um alargamento, né? Fazendo topos cada vez mais altos aqui, deixando também esse suporte bem definido. E quando o preço voltou a subir, que chegou nessa região de resistência, os vendedores não deixaram o preço romper essa região e jogaram o preço novamente para baixo, vindo parar aqui próximo à média móvel de 50. Se a gente também observar aonde foi que o preço chegou, a gente vê que o preço ele chegou em uma região de 50%, tá? Considerando o Fibogap aqui, o preço chegou em 50%. Então, se a gente puxar uma Fibo, olha só, puxar uma Fibo do topo para esse fundo, o preço chegou em 50%. Mais esses fundos anteriores que o preço já vinha deixando, então era uma região de interesse, uma região compradora, é uma região que os comprados provavelmente iriam defender. Então a gente tinha a região de 50%, fundos anteriores, a média de 50 passando nessa região, tá? Então os compradores conseguiram defender e fizeram o preço subir forte, tá? Mais uma vez deixando um topo mais alto do que os anteriores.
Então o preço segurou novamente nessa região aqui, tá? E voltou a cair para dentro das médias aqui, tá? Então a média de 50, vou só engrossar um pouquinho ela mais aqui. A média de 50 estava aqui e fez o preço segurar nela nessa região. Nisso o pessoal já provavelmente já era meio-dia aqui, ó. Meio-dia e eu não fiz nada, nenhuma operação, porque o meu foco está em operar em tendência, quando o preço está livre, quando o preço está em uma tendência clara, uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então deu oportunidades aqui nessa região, dava para operar para outros tipos de setup, para outros tipos de formas de operar. Então teve gente que ganhou dinheiro aqui, beleza, mas uma maioria de gente aqui perdeu dinheiro, porque você compra, o preço cai, você vende, o preço sobe. Então o melhor é ficar de fora e conseguir observar o mais rápido possível quando o preço está numa região de consolidação, numa região de trava. Então o preço segurou na 50 aqui e começou a subir devagarzinho, tá? E fez todo esse movimento de alta. Então a pessoa poderia comprar nessa região, beleza, mas olha essa zona aqui que eu marquei em rosa. Será que não poderia o preço, os vendedores ter feito o preço cair novamente para vir buscar esse fundo aqui? Poderia, mas aí ele subiu, beleza, mas o melhor é aguardar um novo dia para operar e pegar uma boa oportunidade. Então o preço subiu, né? Bateu na LTA aqui, ó, e voltou a cair, né? Rompeu as médias aqui, depois subiu, falhou o topo aqui nessa região e voltou a cair. Nisso ele deixou um topo duplo aqui, ó, que é uma figura de reversão, tá? E aí ele fez um pivôzinho de baixo aqui e fechou nessa região aqui no 120.380. Então pessoal, nada a se fazer, não operei e é isso que acontece, tá? É melhor a gente não operar também operar. Então eu fiquei na frente aqui do gráfico olhando e esperando a oportunidade, mas não cliquei. E amanhã é um novo dia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, curte aí e até o próximo vídeo.